Olá, boa noite para você que acompanha toda a programação da TV Paranaíba e acaba de ver a novela Rebelde. O Jornal Paranaíba está no ar. Foi enterrado hoje o corpo da adolescente de 17 anos, espancada e mantida em cárcere privado por 12 horas no último fim de semana. A jovem morreu por insuficiência respiratória e falência dos órgãos. O corpo de Maria Helena Priscila Fernandes foi enterrado no cemitério Jardim Parque da Esperança. Mais cedo, durante o velório, a mãe teve que ser amparada por amigos e parentes. As irmãs choravam a morte da adolescente. A tia lembrava que antes de morrer, Maria Helena Priscila Fernandes, de 17 anos, perdoou o agressor. Só a gente mesmo que conheceu para saber que ela era uma menina muito doce, muito meiga, sabe? Ela sempre tinha um sorriso bem grande, era sempre sorridente. Antes de falecer, ela perdoou o rapaz, ela falou que não queria que ninguém fizesse justiça com as próprias mãos. A adolescente morreu depois de passar 4 dias internada no Hospital Regional de Patos de Minas. Ela foi espancada e mantida em cárcere privado por 12 horas no último fim de semana. O principal suspeito do crime é o próprio namorado. Segundo o boletim médico, o motivo da morte foi insuficiência respiratória e falência dos órgãos. O rins dela estava todo machucado. Teve que tirar parte do intestino dela, parte do fígado dela. Então ela teve insuficiência de órgãos, sabe? O único órgão dela que não foi atingido foi o coração. Horas depois da morte da adolescente, a casa do suspeito do crime foi incendiada. O imóvel ficou destruído. Teve 2 cômodos totalmente destruídos pelas chamas. E o restante da casa sofreu também uma deformidade nos móveis, na pintura e parte da estrutura em decorrência das altas temperaturas. No local, os militares encontraram 1 litro de álcool vazio, um indício de incêndio criminoso. Segundo os vizinhos aqui, teve gente comentando que aqueles dizeres, isso não vai ficar assim, né? Isso dá a entender que haveria uma vingança. E pelo incêndio que ele espalhou muito rápido, deu para perceber que houve algum produto que fizesse com que o fogo se alastrasse tão rápido. Mas o cunhado de Maria Helena garante que a atitude não partiu da família. Nós estávamos todo mundo aqui preocupado com a vítima aqui, que nesse momento está todo mundo aqui revoltado, chorando aqui, todo mundo desesperado pelo acontecido, você entendeu? E nós esperamos que a justiça seja feita, que a polícia faça a sua parte e não deixe esse crime impune. Esse crime foi um crime bárbaro, que a Patos de Minas está toda chocada com esse incidente. 5 pessoas foram presas na tarde de hoje em Uberaba, acusadas de ligação com tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidas 58 gramas de pasta base de cocaína, além de mais de R$700. A polícia chegou aos envolvidos por acreditar que o carro era clonado, hipótese já descartada. Todos foram encaminhados à Delegacia Regional de Uberaba. A polícia também investiga uma possível participação com tráfico internacional de drogas, devido a uma pista encontrada no celular de um dos acusados. Na primeira sessão de junho da Câmara Municipal de Uberlândia, foi criada uma comissão de ética para julgar o comportamento do vereador Delfino Rodrigues, do PT, por conta de uma discussão com o presidente do Legislativo no mês passado. Uma forma realmente de punição, um golpe, uma perseguição política nesse momento. Na primeira sessão do mês de junho, teve sessão ou foi discussão? Senhor presidente, eu posso falar, senhor presidente? O senhor vai ter todo a especial, ela vai ouvi-lo. Senhor presidente, eu estou com uma proposta que eu gostaria, por gentileza, Obrigado. Bom, essa história começou na última sessão de maio, é isso mesmo, no mês passado. Vamos acompanhar a matéria do repórter Danilo Caixeta. No meio da discussão, os ânimos se alteraram. Houve bate-boca entre Vilmar Rezende e Delfino Rodrigues. Por fim, o presidente da casa advertiu o parlamentar. Em alguns casos, a reincidência no descumprimento do regimento interno da Câmara pode levar o vereador a responder por quebra de decoro parlamentar.
e, em último caso, até perder o mandato. Pois é, agora a situação ficou ainda mais feia. Se teve ofensa, exageros na fala de Delfino Rodrigues, se houve decoro parlamentar, isso vai ficar por conta da comissão. Qual comissão? A especial de ética, formada por Wilson Pinheiro, Adicional do Cardoso e Baiano, anunciada hoje por volta do meio-dia. Uma bomba para a oposição. Adriano Zago subiu na tribuna e falou: é contra, disse que a situação não é para tanto. Já tivemos outras ocorrências aqui de vereadores que também não mantiveram a postura, a ética, e nem por isso teve a instituição de uma comissão. E disse também que o momento é oportuno para que coloquemos em discussão e votação um projeto de código de ética e decoro parlamentar que está engavetado na Câmara desde o ano de 2010 e nem se fala de colocar esse projeto em pauta. Delfino Rodrigues até tentou argumentar, foi vencido pelo tempo e pela maioria. É uma maneira clara de querer me retaliar, de querer me intimidar por eu estar tendo aqui na Câmara Municipal, não nessa votação específica, mas em várias votações, uma postura de independência, de questionamento, de fiscalização. Isso incomoda. Mais cedo ou mais tarde, iriam fazer isso. O trabalho da Comissão Especial de Ética não tem data para terminar. A expectativa do presidente da comissão, líder do prefeito Wilson Pinheiro, é que o relatório fique pronto em 30 dias. Se for necessário, vai solicitar cópias de reportagens da última sessão de maio. Entre as punições da comissão, advertência e, no caso mais grave, cassação. Nós vamos requisitar cópia da fita, possivelmente ouvir as pessoas que estavam aqui e depois vamos dar oportunidade de defesa para eles e decidir dentro do regimento interno. A vítima de todo o processo, o presidente da Câmara, se defende, conta que não há perseguição. E essa é uma oportunidade do vereador Delfino se explicar e montar a defesa. Para isso que nós constituímos uma comissão especial para dar oportunidade ao vereador de explicar, tá? Então tem que fazer uma coisa bem democrática que não irá prejudicá-lo. Nossa intenção não é prejudicá-lo, a nossa intenção é fazer com que o vereador tenha respeito às autoridades presentes. Veja no próximo bloco, sem filas e sem demora. Tirar a carteira de trabalho em Uberlândia está mais fácil, mas o documento deve ficar pronto só em 15 dias. É daqui a pouco aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8 horas e 12 minutos. Nós voltamos em instantes. E viva a vida com muito estilo. Na companhia do Terno você pode. Qualidade, bom gosto e a maior linha de ternos e camisas do país. O melhor da moda ao seu alcance, por um preço incomparável em mais de 100 lojas. Companhia do Terno, conquiste sempre. Sem filas e sem demora. Em Uberlândia, retirar a carteira de trabalho tem sido uma tarefa mais fácil, depois que o Centro de Solidariedade de Apoio ao Trabalhador também passou a emitir o documento. Menos de 20 minutos e pronto. Bruno conseguiu dar entrada na carteira de trabalho. Eu cheguei quase na hora de abrir o atendimento e começou rapidinho, já tirei. Uma das primeiras pessoas, não teve fila grande, nem demora no atendimento. Foi bem mais fácil. Que alívio para o jovem profissional. Nos últimos meses em Uberlândia, retirar o documento anda sendo uma missão quase impossível, que requer tempo e paciência, como mostra o repórter Vinícius Lemos e o cinegrafista Giovanni Borges. Passava das 7 da manhã e o casal já esperava há 3 horas na fila. Só assim para garantir o primeiro lugar e fazer o pedido da carteira de trabalho em Uberlândia. Uberlândia desse tamanho, só que no Ministério que tira a carteira, eu acho um absurdo. Para diminuir a demanda, o Centro de Solidariedade e Apoio ao Trabalhador passou a emitir a carteira de trabalho. 2 funcionários foram treinados e nas primeiras horas da manhã, nenhuma fila e nem demora. A administração do centro quer atender por dia 50 trabalhadores.
O documento é novo, moderno e fica pronto em 15 dias. É um papel moeda, é um papel que só tem acesso ao Ministério. Então, o que nós fazemos? Pegamos todos os dados do trabalhador e mandamos para o Ministério do Trabalho. Dentro de 15 dias, o trabalhador volta no CESAT e pega a sua carteira. É o prazo que nós pedimos, que é o prazo que o Ministério do Trabalho pediu para nós. Para alguns trabalhadores, o prazo preocupa. A mudança radical, assim, ela pode prejudicar, né? Ela tinha que ser trabalhada, ela não pode ser feita de uma vez um processo desse. O mercado parece mesmo ter urgência. Para a sorte de Sheila, ela está com a documentação em dia. O mercado é rápido, é ágil. Se a gente não estiver preparado e com a carteira em mãos, pode correr o risco de perder a vaga. Vânia não se preocupa, respira aliviada. Porque sem o corre-corre dos últimos dias e sem fila, ela vai finalmente retirar a carteira de trabalho. Já fui lá no Ministério do Trabalho várias vezes e até hoje. Ontem eu estive lá de novo, eles me informaram que ia começar aqui hoje. Tá bom, você não precisou amanhecer aqui, não precisou ficar em pé, tá lá sentadinho? Cedinho e não consegue, né? Fica na fila horas e acaba não conseguindo senha. Agora vai embora mais tranquilo. Ah, com certeza. Os interessados em retirar a carteira de trabalho podem procurar o Centro de Solidariedade de Apoio ao Trabalhador, que fica na Avenida João Pinheiro, número 860, no centro de Uberlândia. Mais agilidade no trabalho do Judiciário, diminuição na quantidade de recursos e a possibilidade de conciliação. Estas são mudanças que o Congresso Nacional quer fazer no Código de Processo Civil, só que a reforma divide opiniões. Foi pelo trabalho da Defensoria Pública que mais de 70 pessoas ganharam nas certidões de nascimento o nome do pai. O mutirão também foi o responsável por mais 50 exames de DNA feitos de forma pacífica, sem a intervenção da Justiça. Tivemos também mais de 140 agendamentos para propositura, ou seja, para entrar com a ação de investigação de paternidade. Hoje, a Defensoria Pública pode fazer, além do reconhecimento de paternidade, processos de pensão, divórcio, guarda de crianças, busca e apreensão de menores, entre outros serviços. Tudo rápido e sem precisar ir ao Judiciário. Por lei, é função da Defensoria Pública privilegiar o atendimento extrajudicial. O trabalho da Defensoria Pública de Uberlândia é um exemplo de agilidade. Item que, segundo este jurista, não foi levado em consideração na proposta de reforma do Código de Processo Civil, que já passou pelo Senado e está sendo discutido na Câmara dos Deputados. Hoje, o artigo 1º diz que a jurisdição civil, contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes em todo o território nacional. Com a mudança, ficará assim: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições do Código de Processo Civil. Mas o jurista afirma que o problema está na falta de estrutura e de juízes e não no Código. A nossa justiça não funciona por falta de vontade política de se investir no poder judiciário para que ele se torne um poder eficiente. Falta investimento de recursos orçamentários, falta informatização, falta um número maior de juízes, falta um número maior de funcionários, de oficiais de justiça. De acordo com o jurista, países como a Alemanha, a França e a Argentina têm em média 20 juízes para cada 100 mil habitantes. O Brasil tem 10. Uberlândia, com 600 mil habitantes, deveria ter 120 juízes, entre federais e estaduais, mas tem apenas 42, o que gera acúmulo de processos e atraso nas decisões. Outro ponto questionado é o artigo 6º. Ninguém poderá pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei. Com a mudança, terá nova redação. Ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, observando sempre os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Para o jurista, a mudança dará muito poder ao juiz de primeira instância. Os nossos juízes monocráticos, que são aqueles juízes únicos das varas, eles vão poder tudo. Eles vão poder conceder medidas liminares para todos os fins. Eles vão poder, como que, proferir uma sentença liminarmente sem grandes limites da lei.
Para este juiz, a reforma é bem-vinda, já que o código atual tem quase 40 anos. A proposta, ela apresenta algumas alterações com relação à dinâmica dos próprios atos processuais, procurando eliminar aquilo que é eliminável. O juiz também defende que o judiciário precisa de mudanças estruturais. Segundo ele, em 2005, eram registradas 60 novas ações por vara por mês. Este ano, o número subiu para 180, só que a estrutura continua a mesma. Nas estantes, pelo menos 7.000 processos esperam a análise do jurista, número muito superior ao indicado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 1.200. Nós precisamos readequar a estrutura no que diz respeito à logística, a pessoal, número de juízes. Então, nós percebemos que o tema ele foi colocado em pauta justamente para que os operadores do direito possam discutir todos esses assuntos que são correlatos. Veja depois do intervalo, alimentos orgânicos cada vez mais têm ganhado espaço na mesa do brasileiro. Mas a realidade é diferente em Uberlândia. É já aqui no Jornal Paranaíba. Agora são 8h22. Nós voltamos já. Escolha FPM, muito mais que educação superior, educação para sempre. Uma menina de 2 anos foi abandonada no início da tarde de hoje em uma padaria do bairro Santa Mônica, zona leste de Uberlândia. Segundo a Polícia Militar, o pai da criança foi ao comércio e disse ao dono da padaria que deixaria a criança com ele, porque não teria condições de cuidar mais dela. Antes que o comerciante se pronunciasse, o homem montou na bicicleta e fugiu, deixando a menina. A polícia foi acionada e levou a criança para o Conselho Tutelar, que será encaminhada para uma instituição que deverá ser indicada pela Justiça. E agora há pouco, o pai da menina foi preso, acusado de abandono de incapaz e levado para a delegacia de polícia. Você que é motorista, atenção para mudanças que devem ser feitas no extintor de incêndio do veículo. O novo modelo deve garantir mais segurança do que o atual. Aline Vix. Ele é pequeno e costuma ficar escondido, mas isso não diminui a importância do acessório que desde 1972 é item obrigatório para veículos. Quem dirige sabe bem disso. Segurança em primeiro lugar. A vida da gente é que está em jogo, né? Só que vem mudanças por aí. Até 2014, os extintores do tipo BC deverão ser substituídos pelos ABC. Tudo por causa de uma resolução do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, de janeiro de 2005. Eles alegam que o incêndio maior é em banco de carro e onde que vai ser utilizado o extintor ABC para apagar o fogo. Por isso o BC não vai apagar e o ABC apaga, mas só que tem aquele problema, né? Diferença só de preço, ruim por bolso. Os extintores do tipo ABC devem trazer mais segurança para motoristas e passageiros, já que combatem o fogo originado em materiais sólidos, como papel, tecido e madeira, líquidos como gasolina, álcool e óleo, além de equipamentos energizados como baterias e motores elétricos. O BC protegia apenas de líquidos inflamáveis e equipamentos elétricos. Válido por 5 anos, o ABC custa cerca de R$50 e é composto por monofosfato de amônia e é descartável. O BC, que podia ser recarregado anualmente por R$15, é composto por bicarbonato de sódio. A diferença do BC comum de carro fica em R$15 a recarga. E o ABC, até 2016, a gente faz ele a R$50. Quem for flagrado sem o equipamento ou com ele fora do padrão exigido pela resolução, fica sujeito a multa grave de R$ 127,69, além de 5 pontos na carteira e de ter o veículo retido para regularização. Mas só ter o equipamento no veículo não basta. É preciso ficar atento à data de validade e saber usar o extintor em caso de incêndio. Assim como qualquer outro equipamento, para ter a garantia do funcionamento perfeito, tem que verificar a data de validade, treinar, mesmo que não esteja acionando, como que vai usar esse equipamento, porque se deixar para a última hora, certamente não vai ter sucesso no uso.
A produção de alimentos orgânicos vem aumentando no mercado tradicional, segundo a Associação Brasileira do Setor. A expectativa é que neste ano a produção no país aumente em 40%. Já em Uberlândia, a realidade é bem diferente. Dos 380 produtores que passam pela Ceasa diariamente, apenas um produz orgânicos. Em 2010, segundo o Sebrae, o mercado dos orgânicos cresceu cerca de 40% em todo o Brasil. Já no município de Uberlândia, a situação segue outro caminho. A produção dos alimentos orgânicos é quase inexistente. Este produtor é uma exceção. No último ano, ele vem investindo para que 60% da produção de bananas seja certificada como orgânica, um processo lento que passa por desintoxicação do solo, da água e das plantas. Essa área eu já trabalho nela há aproximadamente 12 anos. E eu fiz uma retomada dessa área agora nos últimos 2 anos. Visando, entendeu? Trabalhar com um produto diferenciado dentro do mercado. E é uma tendência também no mundo como um todo, entendeu? Trabalhar com produtos livres de agrotóxicos. Dos 380 produtores que passam diariamente aqui pela Ceasa em Uberlândia, apenas um, o Sérgio, faz o investimento na produção e venda de produtos orgânicos. O motivo, segundo a Associação de Hortifruti Granjeiros da cidade, é a falta de empresários dispostos a investir no mercado e distribuírem o produto. O orgânico é um produto caro ainda hoje. Então, tem que ser direcionado para um público de melhor aquisição. E o que é difícil hoje, que eu acho, é conciliar as duas coisas, o comprador e o produtor. É uma área que cresce a cada ano no país. O produto ele é melhor remunerado, né? Então para o produtor seria interessante, mas aqui o nosso produtor aqui, o que frequenta a Ceasa, ainda não despertou para esse nicho de mercado. Esse é um dos poucos hipermercados em Uberlândia que oferecem os alimentos orgânicos. Apesar da freguesia apoiar, você acha que mesmo sendo um pouco mais caro, vale a pena? Vale. É saudável. Acho que vale a pena. Acho. Segundo o gerente, as vendas não representam nem 10% dos alimentos aqui. Falta clientela e também fornecedor. Hoje, todos os produtos orgânicos que o supermercado trabalha vêm de fora, né, de outros estados, porque são produtos que estão devidamente registrados, catalogados, onde nós temos condições de vender como produto orgânico. Porque tem duas formas, o produto orgânico certificado e tem um produto que passa pelo processo orgânico, né, toda a forma de preparação dele, porém não tem a certificação. Então nós não podemos vender ele como um produto 100% orgânico. Pelo menos para os pequenos produtores de Uberlândia, a Emater Minas pretende trabalhar a certificação dos orgânicos. Para que um produto seja considerado orgânico pelo Ministério da Agricultura, são necessários vários passos. E um desses passos é justamente a capacitação dos produtores. Foi o que nós fizemos há cerca de 15 dias agora com os produtores do projeto Mandala. E a partir daí a gente vai tentar que eles consigam, né, montar uma OCS, que é uma organização de controle social, para que eles possam vender diretamente o seu produto como orgânico para o consumidor final. Você é daqueles que são apaixonados por fotos? Gosta de registrar tudo o que encontra? Pois começou ontem um festival de fotografia em Uberlândia e, além de admirar, também será possível participar. Todo mundo entende um pouco de fotografia ou quer registrar um momento em casa ou da família, pois o segundo Festival de Fotografia do Cerrado tem o objetivo de aprimorar a técnica de fotógrafos profissionais ou amadores. No primeiro dia, o curso era chamado Luzes Noturnas, em que foram passadas noções básicas de fotos à noite. 17 pessoas participaram, sejam elas ligadas à área ou não. Totalmente apaixonada. Isso é uma oportunidade muito boa, esse Festival de Fotografia do Cerrado, estender a nós que somos amadores e queremos levar a fotografia para o dia a dia. Como um profissional de educação física, a gente realiza trabalhos aí esportivos, né? Então a gente está aqui para aprimorar, para pegar um pouco mais de conhecimento sobre a fotografia, que é algo assim bem apaixonante mesmo. É sempre bom estar melhor informada dos detalhes, né? A gente pega uma câmera e às vezes sem curso nenhum vai tirando foto. A gente sempre vê que
tem uma coisinha, uma técnica a mais para ser aprendida, né? As atividades vão até o dia 17 deste mês. Serão palestras, apresentações e até varal fotográfico no mercado municipal. Para a produção, é um meio de melhorar os cliques dos apaixonados por foto. O Festival de Fotografia, na sua segunda edição, é uma realização do SESC, né? Ele tem como tema a inclusão fotográfica, que é justamente isso, trazer todos os tipos de fotógrafos, seja amador, profissional, amador avançado, para dentro desse movimento da fotografia. Algumas atividades ainda têm vagas, como o workshop do portfólio à exposição. Para se inscrever, acesse www.cerradoemfoco.com.br. E ao fim do festival, que deve melhorar ainda mais no ano que vem, é certeza de que os ambientes uberlandenses ficarão cada vez melhor registrados. E o Jornal Paranaíba de hoje termina aqui. Para você, uma ótima noite. Fique agora com o Jornal da Record. Até amanhã.